E aí, beleza? Mais um vídeo da série sobre produção de vídeos para internet. Essa série aqui, já temos vários vídeos aqui no canal, já temos vídeos desde como gravar os seus vídeos, equipamentos de gravação, até já como editar no Premiere, vídeos específicos sobre tratamento lá, color grading, color correction. Se você tem interesse por esse tema, vou deixar o link para essa playlist aqui no card para você assistir, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um outro ponto essencial na sua edição. A gente vai falar sobre tratamento de áudio, vou falar um pouco sobre captação de áudio, microfones, e vou dar um foco grande no tratamento de áudio lá na edição pra gente conseguir remover chiado, eco, colocar alguns efeitos lá que vão fazer o seu áudio ficar bem melhor. A gente vai fazer algumas comparações lá do áudio sem tratamento e com tratamento para você ver a diferença que faz esse tratamento. Mesmo que você já tenha gravado o seu áudio com um microfone bom, esses tratamentos fazem o seu áudio ficar ainda melhor lá na edição e a gente vai ver juntos como fazer isso aqui, beleza? Vamos lá! Bom, então aqui já no Premiere, vamos começar a falar sobre uma parte que é extremamente importante dos seus vídeos, que é o áudio. Muita gente até afirma que o áudio é mais importante do que a imagem. Lógico que os dois são importantes, a gente tem que tomar cuidado com os dois. Mas muitas vezes, vendo um vídeo, você até tolera um vídeo que não tem uma qualidade de imagem tão boa, mas se a pessoa tem um áudio muito ruim, com muito chiado, ou muito baixo, ou alto demais, você acaba não tolerando e acaba desistindo de ver aquele conteúdo. Então, não adianta nada você ter uma câmera muito boa, fazer um tratamento de imagem excelente se você tiver um áudio muito ruim, certo? Então a gente vai ver aqui algumas formas da gente tratar o nosso áudio para deixar ele um pouco melhor, deixar ele balanceado. A gente vai ver isso aqui agora. É lógico que isso que a gente vai fazer aqui não faz milagre. É importante que você grave os seus vídeos com um microfone minimamente razoável, né? Se você tiver condições de comprar um microfone profissional, existem diversos tipos de microfone, né? Tem um microfone, por exemplo, o condensador, que é a melhor qualidade possível de microfone, que é aquele microfone que fica em pé assim na sua frente. Geralmente as pessoas usam ele com aquele pop filter para não sair aquele som de P. Esse microfone ele é usado em estúdio, né? Eu até pretendo ter esse microfone em breve, ainda não tenho. Ele vai te dar uma qualidade de áudio excelente. Tem o microfone direcional, que é aquele que em vez de ficar em pé assim, ele fica mais na sua direção. Ele também dá uma qualidade muito boa, só que ele tem um áudio mais focado e isola um pouco mais o áudio exterior. O condensador ele tem uma qualidade de áudio melhor, só que ele é mais sensível. Então é importante, se você tiver um condensador, que você esteja num ambiente totalmente isolado acusticamente, ou com muito silêncio mesmo, porque qualquer coisa ele é muito sensível, ele vai pegar. Já esse assim, ele também tem uma qualidade boa, um pouco inferior ao condensador, só que ele capta mais esse áudio que tá para onde ele tá apontado e isola bastante o áudio exterior. Tem diversos tipos de microfones diferentes. Um dos mais populares é esse que eu estou usando aqui. Eu tô com esse aqui do headset aqui só porque eu preciso ouvir, né, o que eu tô fazendo aqui para fazer esse tutorial, mas eu gravo todos os tutoriais aqui do canal com esse microfone aqui, que não dá para ver muito bem, porque eu tô com uma blusa escura aqui, mas é esse microfone que tá preso aqui, que é o famoso microfone de lapela. Ele também te dá uma qualidade de áudio boa. Esse áudio que você está ouvindo é desse microfone aqui, é uma qualidade de áudio ok, não é nível condensador, mas é uma qualidade boa e ele te dá essa vantagem de ser versátil. Eu posso deixar o meu celular que tá gravando o áudio aqui, ó, eu capturo o áudio com o software no próprio celular mesmo, posso deixar ele gravando aqui com a tela bloqueada no meu bolso, deixar o lapela aqui e ir andando, fazer uma entrevista, gravar coisas, mostrando coisas assim, com as mãos livres, né? Ele é discreto, então tem essa vantagem do lapela, e ele tem um preço um pouco mais baixo do que um microfone condensador, por exemplo. Esse é um dos microfones mais usados se você tem um canal no YouTube, um canal onde você vai só falar assim, só você e a câmera, sem nada. Geralmente é microfone de lapela que as pessoas usam. No meu caso aqui, como é tutoriais, aqui quando eu tô nesse momento do tutorial aqui, que tá mostrando a tela e eu tô lá no cantinho, não teria problema se eu tivesse um condensador, aí eu teria mais qualidade ainda e fica legal também. Apesar que hoje em dia muita gente faz até vlog com microfone condensador, tem muitos youtubers que fazem vlog com o microfone aqui na frente mesmo sem problema nenhum. Então um outro exemplo é o pessoal que faz vídeo de jogo, gameplay também, usa o microfone aqui na frente, que ele te dá uma qualidade incrível. Enfim, se você tiver condições de comprar um desses microfones, excelente. Se você não puder comprar nenhum desses microfones, você pode usar o seu próprio celular. O microfone do celular, da grande maioria dos celulares, tem um áudio muito bom. Na maioria das vezes é melhor você usar o áudio do celular do que se você for usar um headset muito baratinho. Esse headset que eu uso aqui, ele não é dos mais caros, mas também não é dos mais baratos. Ele tem um áudio ok, mas eu uso o lapela, que tem um áudio melhor. Porém, eu tenho um podcast, eu gravo meu podcast com o áudio desse headset aqui. Não é o ideal, eu ainda vou comprar um microfone
microfone melhor, mas por enquanto o microfone desse headset aqui quebra meu galho. Porém, se você tiver aqueles headsets de R$20, sabe, muito baratinho, porcaria, é muito melhor você usar o áudio do seu próprio celular, que ele já é um microfone de qualidade. Tem muita gente que faz aquela gambiarrazinha de usar o microfone do fone como se fosse uma lapela, né? Você pluga o fone lá, coloca pra gravar, ele vai estar captando o áudio do microfone do fone, você deixa ele mais ou menos aqui nessa região, bem próximo da sua boca. Também funciona, eu já fiz, teve uma fase do canal que eu fiz, eu tenho alguns vídeos do canal, eu fiz dessa forma aqui, mas no final eu acabei não gostando, então eu fiquei um bom tempo gravando com o microfone do celular, deixando ele o mais próximo possível da minha boca, né? Como se você estivesse mandando o áudio no WhatsApp, mas não tão perto assim, porque senão o vídeo fica esquisito, mas você deixa ele posicionado mais ou menos assim, ó, nessa distância, que não apareça na câmera, mas que ainda tá perto da sua boca, você vai ter uma qualidade de áudio boa assim. E claro, alguns cuidados que você tem que ter sempre quando você for gravar um áudio é estar num local o máximo silencioso possível. Eu tô aqui no meu quarto, eu ainda não tenho um estúdio com isolamento acústico assim perfeito, mas eu me fecho aqui no meu quarto, fecho todas as janelas, as portas, eu coloco até um colchão ali para dar uma abafada, para ficar com menos eco, e aí você prepara o ambiente o mais silencioso possível, com o menos eco possível que você conseguir. Por quê? Esses tratamentos que a gente vai fazer aqui, eles não fazem milagres, né? Se você gravar com um microfone horrível, cheio de chiado, num lugar barulhento, com muito eco, o áudio não vai ficar na melhor qualidade. Então, óbvio que em algumas situações você não tem como evitar o barulho, não tem o que fazer, mas você sempre prepara o ambiente da melhor forma que você conseguir. Assim que você teve esse cuidado na captação do áudio, você vai trazer ele aqui para o seu programa de edição. E aí, dentro do programa de edição, a gente vai fazer alguns tratamentos para que esse áudio fique um pouco melhor. Assim como no tratamento de imagem, tem o tratamento básico que você sempre tem que fazer, que são os acertos padrão de volume, essas coisas, e tem os tratamentos um pouco mais, digamos, artísticos, que são mais opcionais, só que também fazem o seu áudio ficar um pouco melhor, e aí você vê se você usa ou não esse tipo de tratamento em cada situação, beleza? Então aqui já no Premiere eu importei um áudio aqui de um vídeo que eu gravei recentemente, peguei só um pedaço desse áudio, e esse áudio aqui que eu gravei, ele veio desse microfone de lapela aqui. Então uma coisa que já dá pra gente perceber é que, por exemplo, nesse trecho aqui, é um trecho que eu não falei nada, mas perceba que aqui as waveforms, ó, se eu abrir um pouco mais elas, waveforms são esses picos aqui de áudio, conforme você vai gravando, né, ele vai desenhando, digamos assim, o seu áudio. E aqui nesse trecho aqui que eu fiquei em silêncio, a waveform ela não ficou 100% em silêncio como se ela tivesse mutada, né? Ela tem um ruídozinho, então quer dizer, esse áudio inteiro, ele tem esse ruídozinho, mesmo enquanto eu falo aqui, ó. File, Edit, Imagem, Create a New, ou dá pra perceber que no fundo tem um bem baixinho, mas tem, porque esse microfone ele é bom, ele tem uma redução de ruído bem interessante, mas ainda assim fica com um pouco de ruído no fundo. Então essa é uma das coisas que a gente vai cuidar aqui nesse áudio. Mas a primeira coisa antes da gente fazer qualquer coisa é o seguinte, eu sugiro sempre que você trate o seu áudio e coloque as músicas por último, porque é o seguinte, é normal que enquanto você tá editando um vídeo, um áudio, se for só um podcast, né, que ele vai ter esses vários cortes assim, ó. Então, como o seu áudio vai estar todo fatiado, para você aplicar os efeitos de uma vez só, é importante que você junte todo ele e dê essa opção aqui, ó, um nest. Aí ele vai, digamos, agrupar o seu áudio como se fosse uma única coisa, todos os seus cortes num único grupo, e aí você só seleciona esse grupo e a gente vai fazer o tratamento aqui nesse nest, tá certo? Eu vou dar um Ctrl Z aqui porque no meu caso não tem cortes nenhum, mas no seu caso, quando já tiver tudo cortado, você faz isso para facilitar a sua vida. O Premiere aqui, o programa que a gente está aberto, ele tem algumas funções de edição de áudio. Lógico que ele não é um programa específico de tratamento de áudio. Ele é um programa de edição de vídeo que tem ferramentas de áudio dentro dele. Existem softwares específicos para tratamento de áudio, como por exemplo o software da própria Adobe, o Adobe Audition, que é muito mais completo, tem muito mais ferramentas lá dentro para você tratar e editar o seu áudio. Mas isso é para um trabalho mais profissional avançado, digamos assim, né? Dentro do Premiere você consegue sim fazer um bom tratamento de áudio, o básico necessário que a gente precisa aqui para deixar o nosso áudio com uma qualidade apresentável. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo para você as partes onde eu mexo no áudio para deixar ele bom nos vídeos e nos podcasts que eu edito, beleza? Então vamos começar a mexer no áudio na prática. A primeira coisa que a gente vai se atentar aqui é o volume. Para isso é legal que você esteja com essa janelinha aberta, ela geralmente já está aberta no seu Premiere, mas se você não tiver com ela aberta, é essa aqui, ó, Audio Meters. Ela mostra esses picos de áudio aqui, ó,
ó, conforme você dá play no áudio, ela mostra os picos, ó. Então você pode até abrir um pouco ela assim, quando você estiver trabalhando com ela, que ela vai mostrar aqui os decibéis, ó. Então o ideal é que seu áudio nunca chegue nesse topo aqui, ó. Vou até cortar aqui um pedaço desse áudio e vou dar um audio gain aqui, ó. Vou dar mais 20, vai. Vou estourar esse áudio, ó. Ele foi até o pico lá. Quando as waveforms, elas passam aqui do topo, quer dizer que o áudio vai estourar. Quer dizer que aqui ela também vai passar desse topo e vai acender essas duas luzinhas vermelhas aqui, indicando que o áudio estourou, ó. E perceba, o áudio está extremamente alto, ele passou daqui, então quando essas luzes vermelhas acendem, significa que o seu áudio estourou. O ideal é que isso nunca aconteça. Então aqui nesse áudio aqui, ó, quando eu dou play, File, Edit, Imagem, Create a New, Open, ele dá uns picos de mais ou menos -9. Eu costumo deixar os meus vídeos aqui -6 mais ou menos, -6, -3 no máximo. Quando os áudios estão aqui nesse ponto aqui, quer dizer que eles não estão nem altos demais, mas nem baixos demais. Então, se eu vier aqui, ó, clicar com o botão direito e dar um audio gain mais 3 decibéis aqui, ó, adjust gain by mais 3, ele vai aumentar o áudio do meu vídeo inteiro. E agora, quando eu der play, Imagem, Create a New, Open, perceba que o pico já ficou mais ou menos aqui no 6, então esse volume aqui pra mim tá o ideal. Se em algum momento do vídeo eu falar alguma coisa muito alta e eu perceber que estourou, eu posso pegar só um trecho do vídeo e diminuir. Da mesma forma, se tiver alguma parte que eu achar que tá muito baixa, eu posso pegar só um trecho do vídeo e aumentar esse volume. Existem duas formas de você aumentar e diminuir o volume no Premiere. Uma delas é aqui a que eu mostrei, o Audio Gain, ou então direto aqui no Effects Control. Você selecionando a sua trilha, você pode vir aqui no Effects Control e mudar aqui esse level aqui, ó, que por padrão ele fica em 0 decibéis, e aí você vai aumentar ou diminuir. A diferença do Audio Gain e do Effects Control é que o Audio Gain, por exemplo, se eu vier aqui, ó, ele tá mostrando aqui em cima, ó, Set Gain to 3 decibéis, que ele já tá com esse mais 3 que eu dei. Então, se eu quiser, por exemplo, deixar com mais 6, eu não posso digitar 6 aqui, eu tenho que só somar ao que já tá lá. Eu vou colocar o mais 3, ele já tá mostrando o resultado aqui que é 6. Aqui no Effects Control não, ele já tá mais 3 aqui do Audio Gain, mas só que aqui no Levels ele mostra como 0. São dois ajustes diferentes, eu posso aumentar por esse e por esse também. Então eu vou vir aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar mais 3 por aqui, eu colocaria aqui, ó, eu primeiro tiraria o keyframe aqui, né? Porque senão ele vai setar um ponto e vai fazer com que esse áudio varie durante a trilha aqui. Então eu clico aqui no reloginho para tirar o keyframe, coloco, por exemplo, mais 3 e beleza, ele subiu aqui o meu áudio inteiro o volume. Só que ele já fica setado como mais 3. Se eu quiser depois deixar com 6, eu só venho aqui e edito, ó, dou um 6, ele subiu ainda mais. Beleza? São duas formas diferentes de você colocar mais volume no seu áudio. Eu costumo aumentar o volume de uma trilha inteira assim, quando eu quero aumentar tudo de uma vez, eu faço pelo Audio Gain. Se eu quero fazer, por exemplo, aqui, colocar de fundo uma música, em alguns momentos eu quero que a música suba, em alguns momentos eu quero que a música abaixe quando entra a voz, aí eu faço isso aqui pelo Effects Control, porque ele me dá essa possibilidade aqui, ó, de eu colocar um keyframe, né, colocar um áudio aqui em mais 5, e aqui mais pra frente colocar em -15, por exemplo, ó, e aí a gente consegue até ver, ó, onde o volume tá mais baixo, onde o volume tá mais alto. Então, nessas situações que eu quero dar essas variações, né, de volume, mais alto e mais baixo em momentos específicos, geralmente com música de fundo, aí eu faço pelo Effects Control. Beleza, já acertamos nosso áudio aqui, mais 3 decibéis tá interessante já pra gente. Agora a gente vai reparar algumas coisas no nosso áudio. Para isso, a gente vai usar essa janela aqui do Premiere chamada Essential Sound. Se você não tiver com ela aberta aí no seu Premiere, você pode acessar ela aqui pelo menu Window. Ela é bem parecida com a janela Lumetri Color, né? Ela tem essas divisões aqui, a Lumetri Color. A gente viu essa janela Lumetri Color no vídeo sobre Color Grading e Color Correction aqui, dessa série, que já está no canal. Se você não viu esse vídeo e tem interesse por esse tema, eu vou deixar aqui em cima no card para você esse vídeo aqui, que fala sobre a janela Lumetri Color. Aqui na janela Essential Sounds, assim que você seleciona o seu áudio, ele vai habilitar. Quando não tem nada selecionado, fica tudo desabilitado. Quando você seleciona uma trilha de áudio, ele habilita isso aqui. Ele meio que me pergunta, ó, se eu estou editando um diálogo, uma música, um efeito sonoro ou um som de ambiente. Então, aqui, na maioria das vezes, vai ser diálogo, né? A gente está editando um áudio de voz, então a gente vai selecionar esse preset. Depois que você selecionou o preset, se você quiser voltar, putz, não era isso, eu queria a música, então você vem aqui nesse botão Clear Audio Type, e aí ele volta as opções aqui. Beleza, vamos selecionar diálogo, e assim que a gente seleciona, ele abre algumas subdivisões aqui, ó. Esse Loudness, a gente não vai mexer, a gente vai mexer aqui no Repair. Esse
Repair, ele é bem interessante, que ele tem o básico necessário mesmo pra gente cuidar do nosso áudio aqui, ó. Uma das coisas mais importantes é esse filtro aqui, o Reduce Noise. Noise em inglês é ruído, né? É chiado. Então, ele por padrão vem desabilitado. Assim que você habilita ele, ele coloca um Reduce Noise de 5 decibéis. Só que o ideal é que você teste o que funciona melhor para você, porque esse Reduce Noise, da mesma forma que ele tira o chiado do seu áudio, ele também deixa o seu áudio um pouco mais abafado. Quanto mais Reduce Noise você colocar, menos chiado vai ter, só que mais abafado o seu áudio vai ficar. Então, o ideal é que você coloque lá no 0 e dá play no seu áudio e vai ouvindo e mexendo aqui nesse ponteiro. Ele vai colocando o Reduce Noise em tempo real. Você consegue ver a diferença. Quando você perceber que reduziu todo o ruído, você para, entendeu? Então vamos lá, vou fazer isso aqui agora. Você consegue acompanhar tutoriais de Photoshop em inglês, porque ele tá mostrando na tela. Ó, eu achei aqui que um Reduce Noise de 3 decibéis já ficou interessante. Ele já removeu bastante o ruído. Ó, nesse trecho aqui que tinha um ruídozinho, ó, eu vou dar play, vou pegar um trecho maior aqui de silêncio. Aqui, ó, esse trecho que tem um ruídozinho. Eu vou dar play aqui pra gente ouvir esse pedaço sem o Reduce Noise. Consegue ouvir o chiado bem baixinho, ó? Tem um... Certo? Agora eu vou dar play nesse mesmo pedaço com o filtro aqui, o Reduce Noise, em inglês. Perceba. Tá bem mais baixo. Tem um chiadinho de fundo ainda, mas tá bem mais baixo, ó. Photoshop em inglês. Vou aumentar aqui, ó. Ó, o 7, ele praticamente zerou esse ruído aqui. Veja, eu vou dar play de novo nesse pedaço. Ó. Silêncio. Praticamente não tem chiado. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês. Você use o Photoshop... Mas, ó. Eu sugiro que você use o Photoshop... Mas perceba, minha voz sem o filtro Reduce Noise. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Com o Reduce Noise. Sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Primeiro, porque esse é o... Ela fica um pouco mais abafada, então é bom você ter um equilíbrio aqui. Uma outra opção que você vai usar muito dessas aqui é o Reduce Reverb. Isso aqui você vai usar quando o seu áudio tiver um eco. Esse aqui, ele abafa ainda mais o som, então é importante que você faça esse teste. Se você estiver gravado num local com muito eco, aí você ativa o Reduce Reverb aqui, reduz ele, mas toma cuidado com esse filtro aqui, porque ele abafa mais o som ainda do que o Reduce Noise. Beleza. Aqui nessa parte a gente cuidou dos principais defeitos que os áudios geralmente apresentam, né? Chiado e eco. Aqui em Clarity, a gente vai dar uma melhorada no áudio. A gente vai até compensar um pouco esse abafado que a gente acabou colocando no áudio aqui por causa dos filtros de noise e reverb que a gente colocou no áudio, né? Aí aqui no Clarity, ele não vai consertar um defeito no seu áudio, ele vai tentar deixar o seu áudio mais bonito, com mais qualidade, assim. Então, você consegue, por exemplo, aqui nesse filtro Dynamics aqui, você faz um teste, vê se ele vai funcionar ou não no seu áudio. Em algumas situações ele fica bem legal, outros nem tanto, então vamos ativar o Dynamics aqui, ouvir e fazer testes da mesma forma. Você dá play e vai arrastando aqui pro lado para você testar. Aí você testa e vê se você gosta. Eu não costumo usar tanto o Dynamics, eu gosto mais de usar esses presets aqui de equalização. Então eu ativo esse aqui, ó, e aí ele tem alguns presets, ó, background voice, tem até alguns aqui para você usar em momentos específicos, né? Não necessariamente ele vai melhorar o seu áudio, mas ele vai deixar com um estilinho diferente. Por exemplo, aqui, ó, Old Radio, né? Rádio velha. Então você coloca esse Old Radio e veja como o áudio fica. Sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Parece mesmo uma rádio velha. Tem aqui, ó, On the Phone, olha que interessante. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Então, se você, por exemplo, estiver fazendo um vídeo onde 2 pessoas estão falando pelo telefone, então a pessoa que está aparecendo no vídeo, você deixa o áudio dela normal. E o áudio da pessoa que está do outro lado da linha, você coloca esse filtro aqui, ó. Você usa o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Aí fica bem convincente, né? Em algumas situações é legal usar isso aqui. Mas o preset que eu gosto mais de usar é esse aqui, ó, Podcast Voice. Eu gosto do efeito que esse filtro dá no seu áudio. Eu acho que fica mais bonito. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês. Eu vou tirar. Vamos ver esse trecho aqui sem o Podcast Voice. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Agora eu vou colocar o Podcast Voice. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Aqui é sutil, mas eu acho que ele dá uma presença maior no áudio, assim. Acho que ela fica mais vibrante, fica mais bonita. E aí eu complemento isso aqui
com esse Enhance Speech aqui, ó. E aí você seleciona se é uma voz de homem ou uma voz de mulher. Ele tem um preset para cada um desses. E eu gosto muito do efeito que isso aqui dá. Então, ó, vamos ouvir de novo esse trecho sem o Enhance Speed. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Agora vamos ouvir com esse Enhance Speed Male. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Então eu gosto do efeito que dá esse podcast voice mais esse Enhance Speed Male. Então, basicamente, esses são os cuidados mínimos que você tem que ter com o seu áudio. O volume, tirar o ruído, tirar o eco, são os 2 principais defeitos de áudio. E aí você testa aqui esse Dynamics, que se você gosta, eu não gosto tanto, mas tem muita gente que usa. Testa um preset aqui, eu gosto desse podcast voice e esse Enhance Speed Male ou Female, né, homem ou mulher, você testa também. E aí um último filtro bem interessante que tem aqui no Effects é aqui, ó, o Tremble. Esse filtro, você também tem que usar ele com cuidado. O que ele faz? Ele vai tirar um pouco desse efeito abafado. Então, como a gente colocou filtro de redução de ruído, filtro de redução de eco, ele abafou, né? Como eu expliquei, ele abafa um pouco o áudio. Então, esse Tremble, ele faz o contrário do abafar o áudio, né? Ele faz o áudio voltar ao que era antes de estar abafado. Lógico que isso aqui é uma coisa artificial, ele não vai conseguir fazer o negócio perfeito, né? Mas ele ajuda bastante. Então, só que é o seguinte, se você colocar muito Tremble, ele começa a dar uns problemas no seu áudio. Geralmente, quando nos sons tem muito sopro, tipo sons de S, assim, o S fica com um chiadinho estranho. Então, você tem que tomar cuidado. Geralmente, eu uso 5, no máximo 10 decibéis aqui do Tremble, se eu achei que meu áudio ficou muito abafado. Então, ó, vamos fazer um teste. De novo, vamos ver esse trecho do áudio sem o Tremble. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Vamos ouvir de novo. Eu vou até fazer o seguinte para ficar melhor. Vou cortar aqui, vou duplicar esse mesmo pedaço e vou colocar o Tremble aqui, um Tremble de 10 decibéis. Então vamos lá. Esse primeiro trecho aqui, ó, vou até, para ficar bem claro para você a diferença. Esse primeiro trecho aqui que eu pintei de laranja, ele não tem o Tremble, e esse aqui tem o Tremble. Ouça a diferença. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Percebeu como ele tirou um pouco do abafado? De novo. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês por 2 principais motivos. Então aí ficou bem interessante, né? Eu vou dar uns Ctrl Zs aqui. Eu gosto desse Tremble, mas tem que tomar cuidado. Nem todo mundo gosta. Já fiz trabalhos para clientes que reclamaram, acharam que o áudio não estava legal e aí eu tirei esse efeito, então você tem que usar ele com cuidado mesmo. Vou colocar um Tremble de 10 aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse áudio, esse aqui de baixo, Label, vou deixar ele laranjinha, e nesse laranjinha eu vou tirar todos os efeitos, tudo que a gente colocou aqui no Essential Sounds, ele fica listado aqui no Effects Control, então eu consigo simplesmente vir aqui, alterar os parâmetros ou simplesmente tirar também, e o Gain aqui de -3, né, vou deixar do jeito que estava. O áudio totalmente virgem, né? Sem nenhum tratamento de áudio. Então agora eu vou mutar esse áudio de baixo, vamos ouvir esse trecho aqui sem nenhum tratamento, como o áudio estava, do jeito que ele saiu do microfone. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês, porque esse é o padrão do mercado. Beleza? Meio baixo, com bastante chiado, né? Agora vamos ouvir o mesmo trecho com os tratamentos que a gente deu. Mutei a de baixo, deixei só a de cima. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês, porque esse é o padrão do mercado. Não tem nem comparação, né? É gritante a diferença. Eu vou cortar esse trecho aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. A gente vai ouvir os dois em seguida. O primeiro sem tratamento nenhum e o segundo com tratamento. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês, porque esse é o padrão do mercado. Eu sugiro que você use o Photoshop em inglês, porque esse é o padrão do mercado. Então perceba que a diferença que a gente deu aqui com poucos ajustes ali no Essential Sounds e um filtrozinho do efeito e o volume mudou completamente a qualidade do nosso áudio. Mesmo eu estando usando um microfone já bom, que esse aqui é uma lapela profissional, você vê que a gente conseguiu melhorar bastante ele aqui no Premiere. Então esse é um cuidado que você precisa ter nos seus vídeos. Fazer um tratamento de áudio é bem interessante, sem exageros, é importante você não exagerar, senão você acaba estragando o seu áudio. Sempre testando, ouvindo, colocando o ponteirozinho ali, o seu áudio vai ficar bem melhor do que o áudio original saído do microfone, beleza? Então é isso, você viu aí como fazer esses acertos no seu áudio para ele ficar ainda melhor para sua audiência, porque realmente áudio ruim é uma coisa que as pessoas não toleram quando elas estão consumindo o seu conteúdo, seja vídeo, podcast, tem que ter um áudio minimamente apresentável para ela conseguir consumir aí o seu conteúdo com qualidade. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva aqui no 10 Tutoriais, porque toda semana tem vídeo novo aqui
aqui. Além de se inscrever, você também pode acompanhar os conteúdos novos aqui do DS Tutoriais se inscrevendo na News. O link tá aqui na descrição. Você se inscreve, coloca só seu primeiro nome e seu e-mail e eu vou te enviar um e-mail sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal. Eu não vou te mandar spam, não vou ficar mandando 1 milhão de e-mails. Simplesmente saiu um conteúdo novo, eu te mando por e-mail. Assim a gente não depende só de sininho, às vezes falha, né, as notificações de redes sociais aqui do YouTube. Então por e-mail você recebe todos os conteúdos novos aqui. Já tem bastante conteúdo aqui no DS Tutoriais. Te convido para assistir esse vídeo que tá aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar também. Beleza? Valeu, abraço!